Olá pessoal, boa tarde. Eu vou explicar para vocês hoje o que é tempo e modo verbal, ok? Que foi uma pesquisa que eu pedi para os meus alunos do segundo ano do EJA. Então, primeiro é importante que a gente saiba o que é verbo. O verbo denomina uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Uma ação. Eu fui ao cinema, quer dizer, eu tive que fazer alguma coisa, né? Eu fiz, caminhei, andei. Então, é um verbo de ação. Se eu disser eu estou triste, eu não fiz nada, né? É um estado, né? Naquele momento eu estou triste, certo? E um verbo fenômeno da natureza, hoje amanheceu chovendo. Então, o verbo amanhecer, nevar, nevar, chover, etc., são verbos fenômenos da natureza, certo? Agora vamos aos tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Tem os desdobramentos que depois, em outra oportunidade, eu explico. O tempo presente é uma ação, um estado ou um fenômeno que está acontecendo naquele momento. Chove muito agora. Eu estou triste ou eu estou no cinema. Então, é uma coisa que está acontecendo naquele momento, no momento da fala, certo? O verbo no pretérito é algo que aconteceu anteriormente, né, ao tempo da fala, é algo do passado, tá? Nas gramáticas hoje nós encontramos como pretérito, que é a mesma coisa que passado. Aí o pretérito nós temos o perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. O perfeito é uma ação concluída, com sucesso, acabou, já era. Por exemplo, eu fiz um bolo, fiz, já comi, não tem mais. O imperfeito, eu fazia bolos, né? Aí cabe sempre uma pergunta: por que não faz mais? Quando tiver essa dúvida, é uma coisa que é uma ação que não foi concluída com sucesso. Aconteceu alguma coisa que impediu que ela continuasse. E o mais que perfeito é uma ação que ocorreu anteriormente ao perfeito. É mais uma coisa remota. Por exemplo, eu fechar a porta, né? Não é muito usado, né? Parece até estranho quando a gente fala, mas fechar é lá atrás, é alguma coisa que aconteceu antes do perfeito. E esse tempo verbal, né, o mais que perfeito, hoje em dia você vai encontrar em livros, não é comum no dia a dia. Tanto que os alunos mandam ver no acento, né? E estivera, falara, lá atrás, no passado, não tem acento. Quando é futuro, sim, falará, né? Aí põe um acento no último A lá, o acento agudo, tá? Quando vocês virem no livro sem o acento, o livro não está errado não, tá? É que é um fato muito distante que aconteceu. Modo verbal. Os modos, nós temos o indicativo, que nos mostra, nos indica uma certeza, é algo que aconteceu, acontece ou acontecerá com toda certeza. Por exemplo, vou viajar. Então, uma certeza, eu estou dando certeza que eu vou. Aproveito e digo para vocês também do verbo viajar, né? O verbo viajar escrevemos com J e o substantivo viagem nós escrevemos com G. Por exemplo, a viagem foi boa. Nesse sentido, tem um artigo antes da palavra viagem que indica que é um substantivo. E nós temos o verbo depois também, né? Foi. A viagem foi boa. E viajar, eu vou viajar. Nós temos, eu vou viajar, nós temos aí uma locução verbal, né? Dois verbos com sentido só, vou e viajar. Então, é uma locução verbal quando nós usamos dois verbos com uma mesma intenção, certo? Em vez de eu falar que o correto seria eu viajarei, mas normalmente a gente fala eu vou viajar, eu tenho então uma locução verbal, ok? O verbo é com J e o substantivo é com G. O modo indicativo está acontecendo, acontecerá ou aconteceu com toda certeza. O subjuntivo nos mostra uma incerteza. Por exemplo, se eu passar de série, ficarei feliz. Quando você crescer, será piloto, por exemplo, é só para dar o exemplo, tá, gente? Me ocorreu agora. Então, eu procuro usar exemplos, tudo muito simples, porque aqui é no popular mesmo,
que é para não ficar dúvidas. Então, substantivo sempre vem acompanhado de ser, parece, quando. Você parece triste. Não há certeza que a pessoa está triste, né? É diferente de eu dizer você está triste. Se você estudar, passará de ano. Então, tem sempre esses, parece, esses verbos ou conectivos para que nós entendamos que não é uma certeza, certo? E temos o modo imperativo. O imperativo, ele pode denominar, mostrar para a gente uma súplica, né? Por favor, entre para dentro, menino. Uma súplica. Entre já. Esse verbo entre é uma ordem, né? Ordem, súplica, pedido, instrução, né? Por exemplo, em receita tem muito, né? Tome o remédio regularmente, qualquer coisa assim. Isso é o modo imperativo. Então, ele tem várias funções. Aí nós temos o imperativo negativo, não entre, né? Nós temos os desdobramentos que eu falei para vocês. Mas, simplificando, é isso que são os modos e tempos verbais. Tem os desdobramentos que eu posso explicar em outra oportunidade. Por exemplo, o pretérito do futuro é alguma coisa que eu iria fazer lá na frente e não vou mais. Então, a gente fala que é pretérito porque não vai acontecer, futuro porque aconteceria. Por exemplo, eu viajaria. Isso é um pretérito lá no futuro, no passado, do futuro, porque eu viajaria quando? No futuro, né? Eu não posso viajar no passado. Então, aí é o pretérito do futuro, tá? Então, tem esses desdobramentos todos que em outro vídeo eu explico melhor para vocês. Espero que eu tenha esclarecido para vocês o que é tempo e modo verbal e os desdobramentos, como eu falei, tô repetitiva, né? A gente vê depois, tudo, tá bom? Vou aproveitar, né, explicar para vocês o que é frase e o que é oração, porque eu preciso que vocês façam a última atividade da apostila, do caderno do aluno, que é sobre conectivos, tá, gente? Então, eu vou já explicar, depois vocês leiam lá com atenção. Também vou postar uma aula do Centro de Mídias e, por favor, assistam com atenção. O que é período? Período é todo o enunciado, toda a oração, toda a frase. Por exemplo, um período, eu fui ao cinema, como eu falei. Então, quando nós temos um único período, nós dizemos que nós temos período simples, eu fui ao cinema. Como é que eu sei se é simples? E aí nós temos o composto. Como é que eu sei se é simples ou composto? O simples tem apenas um verbo. Eu fui ao cinema, verbo ir, né? Eu fui. Se eu falar assim, ó, eu fui ao cinema e comprei pipoca, aí eu já tenho um período composto, eu tenho dois verbos. O período composto, ele tem dois ou mais verbos, tá, gente? Ele pode ter 200 verbos, que ele será um período composto. Agora muda as orações. Se eu falar assim, eu fui ao cinema, comprei pipoca, tomei refrigerante, aí eu já tenho um período composto com 3 orações. Por que são 3 orações? Porque eu tenho 3 verbos, tá? Então, isso é período e frase. O que é uma frase? Eu acho que eu já falei isso para vocês em sala de aula. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por quê? Porque a oração precisa de um verbo. Se eu falar assim, ó, que dia feliz, é apenas uma frase, não tem um verbo, né? Ok? Dia feliz, só tem nome. Se eu disser assim, ontem choveu bastante, aí eu tenho o verbo chover, não é? Então, nós precisamos atentar para isso, tá, gente? Os períodos compostos e os períodos simples do verbo, o número de orações. Se tiver só um verbo, é um período simples com uma única oração. Se tiver 2 ou mais, é um período composto, e o número de oração a gente fica sabendo pelo número, pelo tanto de verbo que tem ali. Se tiver 2, são 2 orações, se tiver 3, são 3, se tiver 4, é 4. Se você pegar um trecho, se eu pegar, por exemplo, para vocês, um trecho de um livro, ele vai ter 10, 12 orações, né? A gente contando também as locuções verbais que eu falei agora há pouco, quando eu uso 2 verbos com sentido só. Aí dentro de um texto,
dentro de uma frase, ele vai contar como um verbo, não vai ser, quer ver, ó, eu vou viajar. Eu tenho um período simples, tá? Porque eu não posso falar só eu vou. Não tem sentido, tá? Então, eu estou usando uma locução verbal, vou viajar. Espero que eu tenha ajudado. E qualquer dúvida, como sempre, eu estou à disposição. Tchau, tchau, até mais.